Olá pessoal, vamos para a nossa quinta aula sobre as alterações feitas no Código Penal Brasileiro pelo pacote anticrime. Nós já tivemos 4 aulas, então quem não assistiu ainda, assistam estas 4 aulas que nós estamos comentando todas as alterações feitas no Código Penal pelo pacote anticrime. Nós vimos na primeira aula as alterações trazidas na legítima defesa, depois, as alterações trazidas no que se refere à multa. Terceira aula foi sobre o tempo máximo de cumprimento da pena e a aula anterior sobre o livramento condicional. Na aula de hoje vamos falar sobre os efeitos da condenação, o que houve de alteração no Código Penal pelo pacote anticrime no que se refere aos efeitos da condenação. Nós temos uma alteração no artigo, foi acrescentado o artigo 91A, estabelecendo que a condenação por infração com pena máxima em abstrato superior a 6 anos de reclusão permite ao juiz que determine a perda dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento. Então, por exemplo, imaginem um condenado pelo crime de corrupção passiva. Ele é um funcionário público e, portanto, tem o seu salário, tem a sua renda lícita, que vai usar para o seu dia a dia, para pagar as contas, para o seu lazer, enfim, aquilo que o salário lhe permite. O que for incompatível com esta renda lícita é que poderá ser decretada a perda pelo juiz. Então vamos imaginar que o condenado tem um carro de luxo incompatível com os seus rendimentos. O juiz determina então a perda deste veículo. Agora, o que se entende por patrimônio do condenado? Aí, o artigo 91A, no parágrafo 1º, ele diz que são todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. E também transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Vejam que aqui nós temos que tomar muito cuidado, uma vez que o legislador ele se refere a terceiras pessoas envolvidas no caso, não no crime, mas bens em nome de terceira pessoa. Portanto, neste caso é mais prudente se chamar este terceiro para responder a esse processo criminal, não é? Para que ele possa se manifestar sobre estes bens, se exerça então o contraditório e a ampla defesa, ou se o fato for muito complexo, que o juiz criminal remeta isto então ao juiz cível, para que lá na esfera cível se tenha discussão acerca da titularidade ou do domínio destes bens. Outra questão também que gera uma inquietude muito grande refere-se ao ônus da prova. Esse artigo 91A, parágrafo 2º, seria ou não constitucional? Vejam que o artigo 91A, parágrafo 2º, diz que o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do seu patrimônio. A única forma que nós temos de entender que este dispositivo é constitucional seria entendendo que o ônus da prova é da acusação. Ou seja, o Ministério Público é que deve provar que o patrimônio é ilícito. E a defesa? A defesa pode provar que o patrimônio é lícito, mas isso já faz parte do contraditório e da ampla defesa. Portanto, nem precisaria desse disposto no artigo 91A, parágrafo 2º. Agora, não dá de forma alguma para admitir que o ônus da prova aqui é invertido e, portanto, a defesa tem que provar que o patrimônio é lícito. Tanto que existe uma ADIM tramitando no STF, que é a ADIM 6345, questionando justamente o princípio do devido processo legal e da razoabilidade e a presunção de inocência que estariam sendo violados com este dispositivo. Outra questão importante
é que na denúncia o Ministério Público ele deve indicar a diferença apurada entre o patrimônio lícito e o patrimônio ilícito do réu. E o juiz, na sentença condenatória, deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Ainda temos a previsão no parágrafo 5º que serão perdidos em favor da União ou do Estado os instrumentos utilizados por organizações criminosas e milícias. E diferente do que prevê o artigo 91 do Código Penal, que trata, não é, da perda em favor da União, dos instrumentos do crime, desde que o fato seja ilícito, aqui no 91A, parágrafo 5º, não. O legislador prevê que os instrumentos utilizados por organizações criminosas e milícias, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, ou ainda que não ofereçam sério risco de ser utilizados para cometimento de novos crimes, podem sim ser perdidos em favor da União ou do Estado. Esta foi a nossa 5ª aula que tratou sobre as alterações trazidas no que se refere aos efeitos da condenação. Lembre-se de se inscrever no meu canal, dar um joinha lá e na próxima aula trataremos das alterações no que se refere à prescrição. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.